Fala família Cabeça de Queijo de todo o Brasil, tudo certo? Chegando para mais um vídeo, semana de draft, finalmente chegou aquela tão aguardada semana, aquela semana que mexe com a off-season de todo mundo, de todos os fãs da NFL. Quinta-feira o bicho vai pegar e a gente vai trazer hoje as últimas análises, as últimas apostas, as últimas especulações envolvendo as escolhas do Green Bay Packers, e eu vou trazer aqui o mock final, né? Considerando as 11 escolhas que o Packers tem, né? 11 escolhas iniciais que o Packers tem nesse draft, como sendo uma das equipes que mais tem escolhas nessa edição. Bom, pessoal, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente tratou aqui das principais carências do Packers. Falei para vocês que a necessidade extrema, fundamental, é o wide receiver. Não é porque chegou o Sammy Watkins na semana passada, por um contrato aí de um ano, um valor bem baixo, que a gente não vai precisar investir em wide receivers, tá? Até porque o Sammy Watkins já tem um histórico de lesões recentes, então do ponto de vista físico, é um cara que pode, né, não render aquilo que se espera, não vem rendendo já o que se espera em alguns anos, então é até um pouco precoce dizer que ele veio para suprir a ausência do Marquez Valdes-Scantling, porque hoje o Marquez Valdes-Scantling é um jogador melhor do que o Sammy Watkins, mas o Watkins pode fazer um pouco aquela função que o Scantling fazia, aquelas bolas em profundidade, aquelas big plays, né, aqueles passes, né, de longa distância do Aaron Rodgers. Ele pode fazer bem essa função, mas hoje eu diria que o Watkins chega para ser o wide receiver 3, mais provável até de ser o wide receiver 4. Então, continuo com aquela opinião de que o Packers precisa de no mínimo 2 wide receivers vindo nesse draft. Acho e ainda continuo considerando também uma obrigação o Packers trazer um wide receiver na primeira rodada, seja na escolha 22 ou seja na escolha 28, mas tem que vir, tá? Há muitos vão dizer, né, que desde 2002 que o Packers não traz um wide receiver na sua primeira escolha do draft, é verdade, tá? Mas acho que dessa vez, nesse ano, chegou num ponto que a gente realmente não dá para adiar, deixar para uma segunda, terceira ou quarta rodada um wide receiver que venha já para jogar, para ter um impacto imediato na equipe. Então eu não consigo imaginar o Packers deixando para escolher um wide receiver numa segunda ou terceira rodada de draft. Tá? Pode até não ser na primeira escolha, né? Que é a 22, pode até ser na 28, mas para mim tem que vir obrigatoriamente um wide receiver na primeira rodada. Né? E como eu falei no começo desse vídeo, o Packers tem 11 escolhas para fazer. 11 é muita escolha, né? É escolha demais. Quanto mais escolhas também, né, a chance maior de fazer cagada, né, de fazer uma grande besteira, né? Mas como disse, é um número de escolhas inicial. O Packers pode trocar com outras equipes e por conta disso ter menos escolhas ou até mais escolhas. Isso é um outro ponto que eu queria abordar, né? A possibilidade do Packers fazer trocas nesse draft, seja para subir, seja para descer. Já existem especulações nesse sentido, que o Packers poderia subir eventualmente para draftar um wide receiver mais top, digamos, como Jameson Williams ou Drake London. Poderia acontecer de subir até algo em torno de 10 posições, de 10 picks para poder draftar um jogador desse, caso seja do interesse dos Packers. Tá? E nesse caso seria, né, louvável se acontecesse. Mas a gente sabe que não é muito perfil do Packers fazer trocas em draft. Geralmente é uma por draft, e olhe lá, né? Vocês vão se lembrar que a última que aconteceu foi para subir, foi para draftar o Jordan Love, então é melhor a gente nem relembrar, né? Aliás, temos grandes chances de ter um novo meme, né? A galera sempre vai à loucura nos drafts do Green Bay Packers, embora ano passado nem teve um motivo, né, grandioso para se fazer um meme, até porque as escolhas não foram tão ruins assim, né? No ano passado, mas 2020, todo mundo sabe, esse meme vai ser histórico, né? Da escolha do Jordan Love subindo, né, para a escolha 26, trocando com o Miami Dolphins para pegar o Love. Mas a gente não quer ver esse filme se repetir nesse ano. Nem para trazer um quarterback, nem para trazer, às vezes, um outro jogador de outra posição que ninguém imagina que possa aparecer, por exemplo, numa escolha 22, um safety, um guard, ou eventualmente sei lá, um cornerback, um tight end, coisa assim que ninguém imagina que possa aparecer na escolha 22, mas se tratando de Packers, tudo é possível. Então a gente pode se preparar para alguns
sustos ou surpresas desagradáveis. Mas vamos manter o pensamento positivo de que virá aqueles jogadores que a gente imagina já vestindo a camisa dos Packers. Mas voltando, a possibilidade de subir para pegar jogadores, como falei, como Jameson Williams e Drake London. Ouvi recentemente também de que a possibilidade do Packers dar um trade down. Não acredito, só se for para uma escolha de segunda rodada, porque o Packers já tem uma escolha no final de primeira rodada, que é a 28. Então não faria sentido deixar de draftar alguém na 22 para draftar alguém no final da primeira rodada, sendo que a gente já tem uma escolha, só se fosse para cair para a segunda rodada. Não sei também se isso aconteceria. Se for ocorrer alguma troca, eu aposto em uma troca apenas. O Packers não é um time de fazer mais que uma troca. Pelo menos nos últimos anos não tem sido assim. Tá? E se rolar uma troca, eu acho que vai ser para subir e para pegar um jogador, imagino eu que seja um wide receiver que o Packers imagine que possa sair, né, antes que chegue a escolha 22, que é a escolha originalmente dele. Tá? Agora, quantos jogadores que podem vir, assim como eu falei na semana passada, não acredito que venham, né, caso o Packers não troque, não perca nenhuma pick nessa primeira rodada. Ele terá duas escolhas, a 22 e a 28. Não imagino que venha escolher 2 wide receivers na primeira rodada, isso pode esquecer. Tem gente, inclusive, que está até descartando a possibilidade do Packers draftar um wide receiver na primeira rodada, que eu já acho que seria desastroso. Acho que não vai acontecer. O Packers vai trazer pelo menos um na primeira rodada. Agora, se o Packers endereçar, por exemplo, um wide receiver e um edge, acharia excelente. Se endereçar também um wide receiver e um jogador para o interior da linha ofensiva, também acho que seria muito bom. A gente precisa reforçar ali aquele setor. David Bakhtiari está voltando, a gente não sabe como é que ele vai voltar dessa lesão grave que ele teve. Né? Se vier um wide receiver, um linebacker, é de se pensar dependendo do linebacker. Né? Ou se, por exemplo, vier um guard na 22, um wide receiver na 28, dependendo de quem for, é de se aceitar também. Né? Tem gente especulando que pode vir um safety na 28, né? Ou até um jogador de linha defensiva na 28 também, dependendo de quem chegar até lá. Acho que tudo isso a gente dá para considerar interessante, escolhas iniciais interessantes, desde que tenha um wide receiver no meio. Tá? Se não vier um wide receiver na primeira rodada, eu já acho que a gente sai atrás nesse draft. Tá bom? Então, quanto às especulações e apostas, o que eu posso apresentar para vocês é isso, tá bom? Vamos fazer um mock final. Para quem tem me acompanhado no Twitter, sabe que já tem alguns dias que eu tenho postado sempre, quase que diariamente, um mock, né, com algumas possibilidades, né, de jogadores, considerando aí as últimas especulações. A gente sabe que nessas últimas semanas, nos últimos dias, alguns jogadores que até então não eram tão cotados para aparecer na primeira rodada, de repente surgem, outros que eram cotados para sair na primeira rodada acabam despencando para uma segunda ou terceira rodada. Tem que entender o seguinte, né, pessoal? As equipes têm profissionais para analisarem todos esses prospectos, são mais de 100 e tantos, 200 prospectos que se candidatam a esse draft. Então, muitas coisas têm que ser levadas em consideração, têm que ser pontuadas, não só a questão da qualidade técnica em si, que é o principal, mas também questão física. Muitos jogadores têm histórico de lesões, né? Questão comportamental também é uma coisa que tem que ser muito avaliada. Jogadores que poderão agregar muito bem ao vestiário e outros que têm uma personalidade mais complicada. Então são diversos aspectos que têm que ser avaliados aí, né? E isso que acaba mudando nesses dias aí que antecedem o draft. Um jogador que poderia estar sair numa primeira rodada, sair numa segunda ou terceira, ou quem estava previsto para sair numa segunda ou terceira, sair numa primeira, porque tudo isso tem que ser, né, sopesado, colocado numa balança, e cada franquia tem os seus profissionais para avaliar cada uma dessas situações e escolher aquele que considera, né, o melhor nome, né, para a carência também que essa equipe apresenta. Então eu vou trazer para vocês um mock final, considerando as 11 escolhas que o Packers tem, tá? Não vou aqui projetar nenhum tipo de troca para a gente não perder mais tempo. E vou trazer então para vocês agora. Na pick de número 22, o Packers vai draftar wide receiver George Pickens, de Georgia. Assim como ano passado nós trouxemos o Eric Stokes, também de Georgia,
Agora, eu aposto que o Packers vai trazer mais um jogador de Georgia, o atual campeão do college, e o George Pickens, que vem sendo cada vez mais apontado como um dos melhores wide receivers dessa classe, e que até pouco tempo atrás poderia ser dado como um recebedor de segunda rodada, ou até de terceira, mas na maioria dos mocks já está saindo, inclusive, em primeira rodada. E até mesmo antes até da escolha dos Packers, né, que é a escolha 22. Mas eu acho que o George Pickens ficaria em ótimas mãos, vindo para o Green Bay Packers, para atuar ao lado de Aaron Rodgers, um cara que dispensa comentários, as características dele até falei no vídeo anterior. Então, para não me alongar, cairia como uma luva no esquema do Matt LaFleur, George Pickens vindo na 22. Na escolha 28, eu iria de edge rusher. Precisamos suprir a ausência, né, do Zedarius Smith. E eu apontaria um cara muito interessante, seria o Boy Mafe, vindo de Minnesota. Tá? Um cara ali que também, eu acredito que deve sair no final da primeira rodada. Se não vier para nós, pode vir para outra franquia ali próxima. Tá? Escolha 53. Na escolha 53, eu já direcionaria para um guard. E um reforço ali de ótimo tamanho. Não sei se chegará até lá, mas se chegar seria muito interessante. Seria Zion Johnson, de Boston College. Tá? Também vem sendo apontado para sair relativamente cedo, mas em draft tudo pode acontecer. Por um motivo ou outro, o cara começa a despencar e vai parar numa segunda rodada. Mas é um dos excelentes nomes nessa posição, que seria fantástico se viesse para o Green Bay Packers, tá ok? Na escolha de número 59, eu iria com outro wide receiver. Já resolveria esse problema com outro excelente jogador, que também vem subindo nos mocks, que é Christian Watson, de North Dakota State, um cara extremamente veloz, explosivo, agregaria demais ao nosso esquema. Se viesse George Pickens e Christian Watson, olha, realmente ficaria feliz da vida. Na escolha 92, eu iria de linebacker e traria o Leo Chenal, de Wisconsin. Packers gosta de trazer jogadores caseiros ali da região. Foi assim com o Josh Myers, o center, que veio de Wisconsin no draft passado. E agora, o Leo Chenal, né, é um dos destaques aí nessa posição de linebacker, que a gente precisa pelo menos uma peça para formar ali aquele esquema defensivo, fortalecer ainda mais o nosso pass rush. Na escolha 132, eu iria com mais um jogador de linha ofensiva, um tackle, Kellen Ditch de Arizona State. Tá? Coloquei aqui também. Na escolha 140, eu iria com mais um jogador de linha ofensiva, porque o Packers adora jogadores de linha ofensiva. O Zach Tom, de Wake Forest, tem sido bem apontado também. Inclusive em alguns mocks tem colocado o Zach Tom vindo para o Green Bay Packers. Tá certo? Agora, na escolha 171, cornerback, que tal Cordell Flo, de LSU, né? A gente precisa ter um cara ali para essa posição, para já sendo trabalhado, junto com o Jerry Alexander, junto com, né, o Russell Douglas, o Eric Stokes, enfim. Uma peça para essa posição deve vir, e o Cordell Flo seria um nome interessante a sair aí da metade para frente desse draft. Agora, eu iria na escolha de número 228 trazer um tight end, né? Um tight end que vai precisar vir, obviamente, já que nós na temporada que vem certamente não teremos Robert Tonyan e o Mercedes Lewis. E aqui sobrando nessa posição de número 228, eu traria o Grant Calcaterra, de SMU, tá certo? 249 e
penúltima escolha, um safety que estaria sobrando ali, que seria interessante, inclusive o Packers fez até, né, recebeu a visita deste jogador, estaria vindo de Texas A&M, seria Leon O'Neal Jr. Leon O'Neal Jr. de Texas A&M, um safety para essa penúltima escolha do número 249. E para fechar, embora acredito que o Packers nem vá se preocupar com essa posição, mas que pode pintar, pelo menos para ir trabalhando, visando o futuro, um running back. Eu acho que o Packers talvez nem traga nesse draft. Mas se trouxer, vai ser ali para o final. E ali eu coloco, surgindo na 258, o Snoop Conner, vindo de Ole Miss. Tá? Para fechar, então, basicamente, com essas escolhas. Tá? Claro que você pode trocar ali, considerar um jogador de defesa, vindo até mais alto. Eu coloquei 2 jogadores vindo de linha ofensiva, porque o Packers se preocupa muito com isso, mas poderia vir ali numa escolha de terceira ou quarta rodada, um jogador de defesa, tá? E tem nomes interessantes aí nesse sentido, tá? Acho que o Packers vai trazer um jogador dessa posição. Não coloquei aqui nesse nosso mock, tá? Eu até coloquei em alguns mocks que pode pintar, por exemplo, o Devonte Wyatt, de Georgia, mais um jogador de Georgia, mas deve sair muito cedo, talvez até na primeira rodada. Não acredito que o Packers vai destinar uma escolha dessa logo na primeira rodada. Pode ser que talvez na 28, se na 22 vier um wide receiver. Seria excelente a vinda do Wyatt na 28, por exemplo, mas é um jogador que vai sair cedo. Tá? Um jogador também de linha ofensiva, pode surgir cedo, vem sendo especulado, Trevor Penning, de Northern Iowa. Tá? Enfim, opções, temos várias aí, diversas posições, mas o que eu poderia trazer para vocês numa simulação rápida de um mock seriam esses atletas, tá bom? É isso aí, galera, vamos rezar, vamos orar, pedir a bênção divina para que o Packers faça tudo possível para acertar nesse draft, ter as melhores escolhas possíveis e deixar a gente mais feliz do que decepcionado, né? E que essas escolhas possam dar certo dentro de campo também. Na semana que vem, então, eu volto para comentar as nossas escolhas do draft 2022. Espero comemorando essas escolhas e não lamentando alguma eventual besteira que o Packers venha a fazer. Espero que não aconteça. Que dê tudo certo e que a gente traga muita gente boa visando um futuro brilhante a curto e médio prazo. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Go Pack Go!